Quem é, me diga, quem é. Quem são as coordenadas do ponto A? Quem é a abscissa do ponto A? Quem é? Quanto é esse ângulo? E quem é a abscissa desse ponto? Seno de menos y. Abscissa não, desculpa. Seno de menos y não. Me corrija. Cosseno de menos y. E quem é a sua ordenada? Seno de menos y. Que é igual a quem? Quem é o cosseno de menos y? É o cosseno de y. E que é o seno de menos y? Menos seno de y. Isso é o ponto A. Quem é o ponto B? Quem é o ponto B? Quais são as coordenadas de B? Qual é a abscissa de B? 1. Coordenada de B. Por que o seno ficou menos seno e o cosseno continua assim? Demonstrei. 0. Quem é o ponto C? Quem são as coordenadas de C? Ângulo, qual é o ângulo? X. Então, quem são as coordenadas do ponto C? Muito bem. Cosseno de X. Cosseno de X, o que, hein? Seno de X. E quem é? Quem sabe? Agora vamos lá. Ponto D. Qual é o ângulo? Corresponde ao ponto D. Qual é? X mais Y. Então, quem são as coordenadas do ponto D? Cosseno de quem? Cosseno de quem? Qual é o ângulo aqui? Qual é o ângulo? Então, quem é a abscissa desse ponto? Cosseno de que ângulo? X mais Y. E a sua abscissa? E a sua ordenada? Seno. É o que você pode usar. Você não pode usar nada além disso. Porque quando você tem um ponto, ó, quando você tem um ângulo, pega esse ponto aqui. Quem é a sua abscissa? É o cosseno do ângulo. Quem é a sua ordenada? É o seno desse ângulo. E o segmento, o comprimento, a distância de A a C, a distância de A a C é igual a quê? A distância de B a D. E se as distâncias são iguais, os quadrados das distâncias são iguais. Agora é só usar esta fórmula, que é a fórmula dos quadrados da distância. Logo, agora vamos lá. Vamos usar. Quem é a distância de A a C ao quadrado? É a soma dos quadrados das diferenças das coordenadas. Então, olhe para AC. Mas vamos começar por BD primeiro. Que é a distância de BAD ao quadrado. Ó. BAD. BAD. Olha o B. Silêncio aí, pessoal. Olha o B, olha o D. Pegue a soma dos quadrados das diferenças das coordenadas. Como é que fica? Fica, ó, cosseno de x mais y menos 1 ao quadrado. Silêncio. Mais o quê? Seno de x mais y menos 0 ao quadrado. Que é quem? Seno de x mais y ao quadrado. Isso é igual a quê? Isso, olha, o que é isso? É a distância de BAD ao quadrado. Agora vamos para a distância de AC ao quadrado, que é igual. Agora A com C, ó. A com C. Diferença das abscissas ao quadrado, então fica cosseno de x, tá?
menos cosseno de y. Mais o quê? Ó, eu tô com quem, hein? A e C. Mais o quê? Mais seno de x menos seno de y. Então vai ficar o quê? Mais seno de y. Isso aqui ao quadrado. Ou seja, agora vamos desenvolver para ter o ou seja. Qual é o desenvolvimento aqui? Qual é? Quadrado do cosseno de x mais y mais o quê? Mais 2 vezes o cosseno de x mais y vezes 1 mais 1. Mas é menos 2 cossenos de mais 1? É menos cosseno de 2 menos 1, vai dar menos 2 cossenos. Opa! Menos 2 cosseno de x mais y, certo? Exatamente, menos 2. Mais o quê? Mais 1. Mais o quê? Mais o seno x mais y ao quadrado. Quanto é que dá a soma desses dois? Dá 1. Porque o quadrado do cosseno mais o quadrado do seno de um mesmo ângulo é 1. Então isso já vai embora. Igual a... Agora vamos ver aqui. Fica o quê, ó? Cosseno, o quadrado do cosseno de x menos 2 vezes x cosseno de y mais o quê? Mais o cosseno de y, tudo isso ao quadrado. Mais, agora esse aqui, fica quadrado do seno de x mais 2 vezes seno de x seno de y mais o que? Quadrado do seno de y. Tá grande, mas vai diminuir. Assim, eu já usei assim, não. Assim, agora vamos lá. Agora vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar aqui. E vai indo e vai voltando. Fica esperto, cara. Fica esperto. Então, olha. Aqui, ó. Quadrado do cosseno mais quadrado do seno de um mesmo ângulo dá quanto? 1. Então eu vou ficar com o quê? Com 2 no lado direito. Do lado direito não, lado esquerdo. 2 menos 2 cosseno de x mais y. Isso é igual a quê? Agora, ó. Quadrado do cosseno de x mais quadrado do seno de x. Quadrado do cosseno de y mais quadrado do cosseno de y. Então isso é quanto? 2. Então isso é igual a 2. E o que é que sobra? Menos 2 cosseno de x mais 2, menos 2 cosseno de x cosseno de y, mais 2 seno de x seno de y. Então fica 2 menos 2 cosseno de x cosseno de y, mais o que? 2 seno de x seno de y. Isto é, cancela esse 2 aqui com esse, eu vou ficar com menos 2 cosseno de x mais y igual a menos 2 cosseno de x cosseno de y mais 2 seno de x seno de y. Portanto, divide tudo por menos 2. Qual a igualdade que eu obtenho? Cosseno de x mais y é igual a quê? Cosseno de x cosseno de y menos seno de x seno de y. E isso eu demonstrei porque a minha demonstração foi baseada numa figura geométrica
E essa conclusão, você vê bem que é para x e y no intervalo 0, 2π. Só que, usando a periodicidade do seno e cosseno, que é de período quanto? 2π, você consegue demonstrar, isso está nas notas, não farei aqui, tá? Já basta isso aí. Nas notas você vê que isso, essa igualdade se estende a qualquer par de números x e y reais. Tá? Então, deste modo, quer dizer, foi feito isso, então a conclusão é a seguinte. Olhe nas notas, viu? Na nota de aula que está, manda, está no link do vídeo, está tudo. Então, deste modo, você tem a seguinte famosa fórmula. Cosseno da soma é igual a quê? Cosseno de x vezes cosseno de y menos seno de x, seno de y. E isso vale quaisquer que sejam x e y reais. Embora eu tenha demonstrado para x e y intervalo 0, 2π, mas se você usar a periodicidade do seno e do cosseno, você chega a essa conclusão. Está feito nas notas, olhem lá. Agora, e para a soma? Para a diferença, aliás. Para a diferença você usa a soma. Tá? A conclusão, então, é que dados x e y reais, quanto tempo? 11 minutos. 11 minutos, vai contando aí. 12 agora. Show de bola. Dados x e y reais, agora, quem é o cosseno da diferença? É só você chegar e escrever. Você quer usar essa fórmula. Então escreve como que? X mais menos y. Aí os desenvolvimento aqui. Menos y no número real, então isso aqui fica cosseno de x, cosseno de menos y, menos seno de x, seno de menos y. E aí fica o quê? Cosseno de x, quem é o cosseno de menos y? Função par, cosseno de y. Menos seno de x, quem é o seno de menos y? Função ímpar. Menos seno de y. Então fica mais seno de y. Ou seja, você tem mais uma fórmula, que é o... Vai gravando, viu? Vai gravando, hein? Vai gravando. Para quando eu perguntar, eu não tenho que gravar não, quem tem que gravar são vocês. Tá? Cosseno de x, cosseno de y, mais seno de x, seno de y. Isso vale quaisquer que sejam x e y reais. Agora, essa fórmulazinha aqui deriva outras fórmulas, porque, ó, dado x real, eu te pergunto, quem é o cosseno de π sobre 2 menos x? Ó, vamos usar essa fórmula aqui. Como é que fica essa fórmula? Fica o cosseno π sobre 2, cosseno de x, mais o que? Seno de π sobre 2, vezes o seno de x. Mas, qual é o valor do cosseno de π sobre 2? 0. Então isso aí dá 0. E qual é o seno de π sobre 2? 1. Então isso aqui dá quem? Seno de x. Então, dado x real, vale essa fórmula. E se vale essa fórmula, vale o seguinte, ó. Assim eu te pergunto. Isso também faz parte da revisão, viu? Tá? Que isso você deveria chegar aqui sabendo, mas tudo bem. Quem é o seno
de π sobre 2 menos x. E assim por quê? Porque eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, nessa. Tá? Porque quem é o seno de um ângulo? Quem é o seno de um ângulo? Olha o que é que está dizendo essa fórmula aqui. Está dizendo que o seno de um ângulo é o cosseno do seu complementar. Tá certo? O seno desse ângulo, o seno de x, é o cosseno de π sobre 2 menos x. Então quem é o seno daqui? É o cosseno de quem? De π sobre 2 menos quem? π sobre 2 menos x. E quanto é que dá isso? Morreu. Não precisa fazer mais, aplicar mais a volta. Correto? Tá certo? Então você tem o seguinte. Cosseno de π sobre 2 menos x é quem? É o cosseno de x. E o seno de π sobre 2. E não esqueçam dessas fórmulas. É o seno de x, qualquer que seja x real. Tá? Opa! Aqui é o... Eu demonstrei uma coisa e escrevi outra. Aqui é o seno e aqui é o cosseno. Claro, né? Claro. Tá? Isso diz que o seno do ângulo é o cosseno do seu complementar. Entendido aí? E aí, você agora, vamos para o seno da soma. Quem é o seno da soma, ó? Então, dados x e y reais, eu te pergunto, quem é o seno da soma? O seno de um ângulo é o cosseno de quem? Do seu complementar. Então isso aqui fica o cosseno de quê? De π sobre 2 menos x mais y. Mas isso aqui eu posso escrever, não? O seno de um ângulo é o cosseno de π sobre 2 menos ele. Mas para que eu escrevi assim? Porque agora eu posso chegar e colocar assim, ó, o cosseno de π sobre 2 menos x menos y. Aí eu vou aplicar a fórmula do cosseno da diferença. Qual é a fórmula do cosseno da diferença? Qual é? Ó, tá aqui, ó. Vamos dizer, é o cosseno do primeiro. Vamos dizer assim, isso aqui é quem? É o cosseno do primeiro, que é o cosseno de π sobre 2 menos x, vezes quem? Cosseno do segundo, que é o cosseno de y, mais o que? Seno do primeiro, que é o seno de π sobre 2 menos x, vezes o que? Seno do segundo, que é o seno de y. Agora eu uso as anteriores, uma coisa vai levando a outra, diga. Deixa eu só concluir aqui. Quem é o cosseno de π sobre 2 menos x? Seno de x. Então fica seno de x cosseno de y, mais quem é o seno de π sobre 2 menos x? Cosseno de x. Então fica cosseno de x, seno de y. Então qual é a fórmula que eu tenho agora? Qual é a fórmula que eu tenho? Ó. Então a fórmula é seno de x mais y é quem? Seno de x y mais o seno de y, né? Mais o cosseno de x vezes seno de y. É a mesma coisa, mas vamos botar na ordem. Mais o cosseno de x vezes seno de y. E isso vale quaisquer que sejam x e y
reais. Portanto, vamos para a diferença. Vamos para a diferença. Dados x e y reais. Quem é o seno de x menos y? Aí eu vou proceder como aqui, ó. Ó. Tá vendo aí? Vou proceder como nesse caso. Isso é quem? É o seno de quê? Aí eu uso a de cima. Não, pode deixar. Aí eu uso a de cima. Isso é o quê? Isso é igual a quem? Seno de x. O quê? A de cima, ó. Cosseno de menos y mais cosseno de x vezes o seno de menos y. Quanto é que dá isso, hein? Silêncio, quanto é que dá isso? Seno de x, cosseno de y, mais, né? Fica cosseno de x, menos, então fica menos. Cosseno de x, seno de y. Pronto. Ou seja, você tem a fórmula que dá o seno da diferença. Seno de x menos y é igual a quê? A seno de x vezes o cosseno de y menos o cosseno de x vezes o seno de y, e isso quaisquer que sejam x e y reais. Acabou? Não, tem outras fórmulas que eu preciso saber. Pode.